Beleza, galera? Bem-vindos de volta. Professor Regis Ribeiro, que legal! Que bom que você está aqui conosco, mais um encontro na nossa querida matemática. A aula de hoje, Matemática A, aula 1, funções. A primeira aula sobre funções. Legal? Então prepare todas as suas ferramentas, prepare a sua apostila, porque vai começar. Vamos lá. Introdução ao estudo de funções. A noção de função surgiu da necessidade que o homem tem de analisar e entender fenômenos e fatos do mundo. Na matemática, como em outras ciências, inúmeras vezes ele cria e procura relacionar as coisas entre si. Ao estudar, por exemplo, algum fenômeno da natureza, ele tenta estabelecer relações entre as grandezas envolvidas. Assim, surgiram os conceitos de par, ordenado e produto cartesiano. Então, estão os dois primeiros tópicos que você já vai começar a anotar aí, que nós vamos aprender juntos. Par ordenado e produto cartesiano. O que é um par ordenado? A bula de remédio te diz o seguinte: o par ordenado é formado por dois elementos, x e y, em que x é considerado o primeiro elemento da abscissa, e y é o segundo elemento ordenada. Representa-se o par ordenado por x e y. Então, muitos alunos têm dificuldade em memorizar quando as questões estão elaboradas dizendo que qual é o valor do par ordenado, da abscissa do par ordenado, ou o valor da ordenada do par ordenado, ao invés dele falar x e y. Primeira coisa que você tem que memorizar: todo par ordenado vai ter x e y. O x vem primeiro. Pensa no alfabeto. Quem vem primeiro, o x ou o y? O x vem primeiro. Então isso você já não vai esquecer. Legal? E abscissa e ordenada, idem também. A palavra abscissa começa com a letra A, certo? E ordenada com a letra O. Então nas vogais, quem vem primeiro? A abscissa. Então nos pares ordenados, primeiro a abscissa, que é o x, depois a ordenada, que é o y. Bacana? Então já fica a primeira dica para você aí. Par ordenado. Então vamos lá. Aqui nós temos o plano cartesiano, que nós temos o eixo x e o eixo y, ou seja, eixo das abscissas, eixo das ordenadas. Todo e qualquer dos de coordenadas abscissa 2, olha lá, ó, abscissa 2, e vai até o y, que é a ordenada 3, abscissa 2, ordenada 3. Quando você precisa marcar esse ponto no plano cartesiano, a dica é lápis na abscissa e você procura a ordenada. Se ela for positiva, você sobe, sempre paralelo ao eixo y. Certo? Se ela for negativa, você desce até o valor da abscissa. Vamos supor que esse ponto não estivesse aqui, mas o examinador determinou. Marque o ponto de coordenadas 2 e 3. Você vem com o ponto, deixa eu pegar o nosso pincel aqui. Você vem com o lápis na abscissa, 2, vai até o valor da ordenada 3. Marca o ponto, um abraço. Depois você pode enfeitar o pavão, ó, se você quiser. Você pode enfeitar o pavão. E aí, nessa brincadeira, seria possível você me dizer quais são as coordenadas do ponto Q? Analisa, passa essa informação agora. Chegou à conclusão? Nós sabemos que esse ponto Q, ele tem coordenadas abscissa menos 2, estou com o lápis na abscissa, ó, menos 2, ok? E a ordenada, eu vou procurar o y. Se é para cima é positivo, se é para baixo é negativo. Procurei até a linha do menos 1, ordenada menos 1. Essa é a coordenada do ponto Q. Bacana? É isso aí. Vamos lá. Observação. O procedimento de associar a cada par ordenado um único ponto no plano e vice-versa caracteriza-se uma correspondência biunívoca entre os pontos do plano e os pares ordenados dos números reais. Ou seja, para cada ponto só existe um par ordenado. Para cada ponto existe um único par ordenado. Se você informar que existem dois pares ordenados para o mesmo ponto, as coordenadas têm que ser iguais, exatamente, não tem outra saída. Tudo bem? E C e somente C. Para cada par ordenado está relacionado um único ponto. Bacana? Essa correspondência caracteriza-se o sistema de coordenadas cartesianas ortogonais, ou sistema
cartesiano ortogonal. O que é o sistema cartesiano ortogonal? É quando você trabalha no próprio plano cartesiano, todos os pontos que você colocar, você vai ter que utilizar as coordenadas, ou seja, ortogonais, esse também conhecido como x, o, y, ok? Da mesma forma, é determinado o plano cartesiano. Legal? Galerinha, produto cartesiano. Agora você já sabe como você constrói um ponto através das suas coordenadas. O que é um produto cartesiano? O produto cartesiano entre dois conjuntos A e B, não vazios, é determinado por essa nomenclatura, ó. A cartesiano B, cujos elementos são todos os pares ordenados XY, em que o primeiro termo pertence ao conjunto A e o segundo elemento pertence ao conjunto B. Em símbolos tem-se que. Antes de eu mostrar a nomenclatura, eu vou te dizer o que vai acontecer. Você tem dois conjuntos, um conjunto A e um conjunto B. Tem finitos ou infinitos números no conjunto A. E depois você tem o conjunto B. Legal? Então são todos os pontos possíveis, ou seja, os pares ordenados possíveis que você vai construir como o X, a abscissa, pertence ao conjunto A. E o Y, a ordenada, pertence ao conjunto B. Olha só, A cartesiano B é igual todos os pares ordenados XY, tá o quê? X pertence ao conjunto A e Y pertence ao conjunto B. Então, memoriza esta nomenclatura. Vamos com um exemplo que vai ficar um pouco mais prático. Saca só. Produto cartesiano, aqui está a determinação. Vamos dar o exemplo. Dado o conjunto A, olha quem está no conjunto A. 1 e 2, somente. E o conjunto B, nós temos 3 elementos. 3, 4 e 5. Tem-se que, então, primeiro, A cartesiano B são todos os pares ordenados possíveis que eu posso construir utilizando a coordenada x do conjunto A e a coordenada, ou seja, a coordenada y do conjunto B. Então vamos lá. Olha só. 1 e 2, A cartesiano B, ó. 1 e 2, perdão, 1 e 3. X pertence a A e o Y pertence a B. 1 e 3 é o meu primeiro par ordenado. Depois, 1 e 4, segundo. Depois, 1 e 5, terceiro. Agora, eu já peguei todos os pares ordenados possíveis, colocando o X como o número 1. Já peguei todos os possíveis? Agora eu vou para o número 2. Tudo bem? Número 2 é a minha abscissa dos pares ordenados agora. Então, eu tenho 2 e 3, 2 e 4, 2 e 5. Sobrou mais algum? Não. Então, para o A cartesiano B, eu peguei todos os elementos possíveis. Primeiro, vamos ver quantos pares ordenados eu tenho. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Memoriza isso. Conjunto A tem 2 elementos, conjunto B tem 3 elementos. Agora eu tenho B cartesiano A. Como B vem primeiro, eu vou construir todos os pares ordenados possíveis, cujo a abscissa, ou seja, a coordenada x, pertence agora ao B, sempre ao primeiro. E o y vai pertencer ao A. Então agora nós vamos inverter. O x vai pertencer ao B, olha lá, ó, 3 e 1, tá aqui, ó. 3 e 2, ok? Tá aqui. Depois, 4 e 1, tá aqui. 4 e 2, 5 e 1, 5 e 2. Idem, peguei todos os pares ordenados possíveis. Fica provado que nem sempre, A cartesiano B é igual a B cartesiano A. Tudo bem? Só acontecerá de serem exatamente iguais quando o conjunto A for exatamente igual ao conjunto B. Isso você vai poder provar com tranquilidade. Tudo bem? Nesse caso vai valer a comutatividade. Como não são iguais, já deu para provar. A ao quadrado. O que é A ao quadrado? É A cartesiano A. Estamos pegando um conjunto tranquilo para você poder entender, mas vale para qualquer conjunto. Por exemplo, poderia ser C ao quadrado. Ia ser o conjunto C cartesiano, o próprio conjunto C. Tudo bem? Aí sim vai valer a comutatividade. Tá ok? A cartesiano A. Então x pertence a A e o y também pertence a A. Olha lá, ó. 1 e 1, tudo bem? 1 e 2, depois 2 e 1,
2 e 2. Tudo bem? Tranquilo? É a mesma coisa de você ter um outro conjunto A aqui, ó. Olha só, para você que ainda ficou com um pouquinho de dúvida. Esse A cartesiano, esse aqui. 1 e 1, tá aqui. 1 e 2, tá aqui. Agora 2. 2 e 1, 2 e 2. Outro detalhe, quantos elementos temos? 1, 2, 3, 4. Com 2 conjuntos, cada conjunto com 2 elementos. A cartesiano vazio é o mesmo que vazio cartesiano A. Ou seja, o resultado é vazio porque não tem como você montar qualquer tipo de par ordenado tendo em vista o segundo conjunto não possui elemento nenhum. Então, um ponto, por exemplo, 1, e aqui não tem ninguém para você colocar, eu não posso determinar como par ordenado. Por isso que vai dar o próprio conjunto vazio. Não existirá nenhum par ordenado. Bacana? E tá amanhã a chuva lá fora, que bom! Seja abençoada sempre. Atenção, galera! Se A e B são conjuntos finitos, tais que o número de elementos do conjunto A, eu vou chamar de M, simbolicamente. Número de elementos do conjunto A eu vou chamar de M. Número de elementos do conjunto B eu vou chamar de N de nariz. Então, o número de elementos do produto cartesiano entre A e B, viu que a gente contou os elementos anteriormente? Vai ser M vezes N. Eu vou pegar a quantidade de elementos do conjunto A e vou multiplicar pela quantidade de elementos do conjunto B. Professor, por que eu preciso saber isso? Pelo seguinte, muitos examinadores te pedem apenas a quantidade de elementos, ou seja, de pares ordenados de um produto cartesiano. Ele não quer saber, não quer visualizar todos eles, porque ele pode pegar dois conjuntos muito grandes. Então você vai precisar de umas 4, 5 folhas para poder mensurar esses caras. Não é isso que ele quer, ele só quer a quantidade. E aí você vai pegar a quantidade do primeiro elemento, de elementos, quantidade do segundo e multiplicar as duas quantidades. E já era. Olha lá o exemplo. A cartesiano B. O conjunto A tem 2 elementos. Então, o número de elementos do conjunto A é 2. Eu tenho 2 elementos. Número de elementos do meu conjunto B, ó, 1, 2, 3. 3 elementos. Então, número de elementos do A cartesiano B, a gente acabou de ver que é o produto entre o número de elementos de cada conjunto. Então vai ser 2 vezes 3, que até meia-noite é 6. Para os poliglotas, 6. Então, número de elementos de A cartesiano B é 6. Por quê? Conjunto A tem 2 elementos, conjunto B tem 3. E pode contar, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Beleza? Vamos lá? Relação binária. Esse binário, a bula de remédio, dá aquela assustada no aluno. Pensa só em relação. Relação. O que é uma relação? É um subconjunto de um produto cartesiano. Só isso. Pode ser o próprio conjunto, pode ser o próprio plano, perdão, o conjunto que vai ser determinado pelo produto cartesiano, pode ser o próprio conjunto ou um subconjunto dele. Relação binária entre os elementos de dois conjuntos A e B, não vazios, é qualquer subconjunto R, por isso nós vamos chamar R de relação, do produto cartesiano A, cartesiano B. Ou seja, em símbolos tem que R é uma relação binária, mas pode memorizar só esse cara, é uma relação que é um subconjunto do produto cartesiano, uma relação de A em B, cujo ele está contido no produto cartesiano A em B. É um subconjunto. Legal? Bacana. Olha só, vamos pegar um exemplo aqui. Vamos encontrar uma relação daqueles produtos cartesianos que nós encontramos. Então nós temos que A cartesiano B, nós temos 6 elementos, olha só, 1 e 3, 1 e 4, 1 e 5, 2 e 3, 2 e 4, 2 e 5. Temos 6 elementos. Qualquer relação que contiver alguns elementos ou todos eles que estão contidos no produto cartesiano, eu já posso chamar de relação binária de A em B. Então aqui nós temos uma relação, olha os pares ordenados, 1 e 4, 2 e 4, 2 e 5. Se esses 3 elementos estiverem contidos nesse conjunto, é porque essa relação é um subconjunto de A cartesiano B e eu posso falar que é uma relação binária de A em B. Vamos lá? 1 e 4 está aqui. 2 e 4,
está aqui, 2 e 5 está aqui, então todo esse conjunto está aqui, ó. Está aqui. Então eu já posso falar que essa relação está contida no produto cartesiano A em B. Então você aprendeu o produto cartesiano e aprendeu uma relação que é qualquer subconjunto desse produto cartesiano. Beleza? Tranquilo. Agora sim, função. Primeiro eu vou ler o que a bula de remédio te diz, depois o Negrão vai te passar com calma para que você possa absorver com tranquilidade. Dados dois conjuntos A e B, não vazios, define-se como função de A em B. A determinação, quando ele passa função de A em B, ele está dizendo que esse Azinho é o domínio da função e esse B é o contradomínio da função. Toda relação binária em que cada elemento corresponde apenas um único elemento y de B. Ou seja, a partir de agora, essa relação vai passar a ser uma função. Então, no caso da função, é uma relação que você acabou de ver que é um subconjunto de um produto cartesiano. Você não vai precisar expressar todos os possíveis elementos do produto cartesiano. Só que a dica que eu vou te dar é a seguinte. A função, além dela ser uma relação, ela vai aparecer como uma lei. Vou repetir. Toda função é uma relação. Nem toda relação binária é uma função. Para ser função, vai ser determinada uma lei com duas condições que a gente vai mostrar nos próximos passos. Beleza? Vamos ver. Então eu tenho um conjunto A e eu tenho um conjunto B. Lá atrás você viu que estava determinado assim, ó, F que vai de A em B. Aqui ele está te dizendo que é o seguinte, todos os elementos do conjunto A vão flechar elementos do conjunto B. Então aqui eu tenho X, eu poderia colocar um M, esse M pode flechar aqui um W, certo? O X está flechando o Y. Também eu posso colocar aqui um U, que esse U também pode flechar o Y, ou seja, é uma relação de A em B. Para que isso aconteça, vai ter que acontecer uma regra, vai ter que ter uma lei para que eu possa chamar essa relação de função. Legal? Então, basicamente, é isso, mas repare. Cada elemento de A deve estar associado a um único elemento de B. Essa é a nossa primeira condição. Cada elemento de A deve estar associado a um único elemento de B. O que é isso, professor? Você tem o conjunto de partida, que é o conjunto A, e o conjunto de chegada, que é o conjunto B. Então, como eu disse, você tem alguns elementos do conjunto A. Todo elemento daqui vai ter que flechar um camarada lá. E vai ter que flechar um único. Quando a gente fala que vai ter que flechar um único, não é que esse camarada vai ter que relacionar com W, o X também tem que ser com W, o U tem que ser com W. Professor, você falou que tinha que ser um único. Não. É o seguinte, todo mundo do conjunto A tem um arco e flecha. Todo mundo vai ter que flechar. Essa é a primeira condição. O que ele está te dizendo aqui é que cada elemento, ou seja, todo elemento do conjunto A, deve estar associado a um único elemento de B. Vai ter que flechar um cara lá do B. E a segunda forma da gente manter essa regra, os valores de X são variáveis independentes, isto é, podem ser escolhidos livremente, e os valores de Y são dependentes, vão depender. Aqui é onde vai entrar a lei. Mas o que eu digo? Duas coisas precisam acontecer para ser função. Cada elemento do conjunto A tem que flechar. Então o cara flechou aqui. Pim! A hora que ele flechou um elemento do conjunto B, tem que acertar num único. Se sair uma flecha aqui, acertou um camarada lá. Esse mesmo cara que atirou a flecha daqui, atirou de novo. Olha lá. Tá vendo? Ó? Esse cara flechou o W e esse também flechou o Y. Não será função. Eu vou mostrar para você agora nos próximos slides. Então, para ser função, quando flechar, tem que ser único. Lá pode até ficar alguém sem ser flechado, mas aqui todo mundo tem que se corresponder. Bacana? Vamos lá. Exemplos. Repare, eu tenho dois conjuntos. Então, como o professor Regis Ribeiro acabou de te passar, precisa acontecer duas coisas. O conjunto de partida, que eu vou chamar de domínio,
o conjunto de partida, eu vou chamar de domínio da função, todo mundo tem que flechar. Legal? E quando essas flechas saírem, cada camarada que flechou alguém tem que flechar um único. Eu não digo que todo mundo tem que flechar o mesmo, tem que flechar um único. Dê uma analisada e me diga se é função ou não. E aí? Conseguiu matar? Acertou? É função. Por que que é função, professor? Ela é função pelo seguinte detalhe. Todo mundo que está para se relacionar, se relacionou. Saiu uma flecha do 1, só tenho 3 elementos. Saiu uma flecha do 2, saiu uma flecha do 3. O 1 flechou somente o 3, então ele flechou um único camarada. O 2 flechou somente o 3, flechou um único camarada. E o 3 flechou somente o 4. Ah, mas sobrou um camarada lá no B. Não tem problema, pode sobrar elemento no contradomínio. Esse camarada é o contradomínio da função, pode sobrar. O que não pode acontecer é alguém daqui não flechar. A relação binária, R de A em B, ilustrada pelo diagrama de setas, é uma função de A em B. Legal? Pois cada x pertencente a A tem como correspondente um único elemento y de B. Cada camaradinha do domínio flechou um único camarada lá no B. Ah, mas você flechou o 3, eu não vi, flechei o 3 também, não tem problema. Não se preocupa, desde que acerte um único camarada. Bacana? Mais um exemplo, diga para mim se é função ou não. E aí? Sim ou não? Matou a charada. Esse cara não é função. Por que, professor? Ele não é função porque precisam acontecer duas coisas. Todos os elementos do conjunto de partida chamado domínio precisam se relacionar com os elementos do conjunto B. Tem que sair uma flecha daqui. Saiu, todo mundo flechou. Lindo. Qual é a segunda coisa que precisa acontecer? Cada relação tem que ser única. Cada relação, ou seja, cada camarada que está flechando tem que flechar um único. Certo? Aqueles pegadores da balada que beija aqui, beija ali, não é função. Certo? Então, o número 2, ele se relacionou com 2 elementos do conjunto B. Aqui está ok, ó, e aqui está ok. Bastou um único camarada para furar a regra, então não é função. A relação binária R de A em B, ilustrada pelo diagrama de setas, não é função de A em B, pois o elemento 2 pertencente ao conjunto A não tem correspondente em um único y do B. Entendeu? Ficou claro? Duas coisas precisam acontecer. Todo mundo tem que se relacionar e essa relação tem que ser única. Mais um exemplo? Diga para mim, é função ou não? 2 segundos. Matou a charada. Não é função. Por quê, professor? Não é função. Porque a primeira condição, todos os elementos do conjunto A precisam se relacionar com os elementos do conjunto B. E aqui nós tivemos o elemento do conjunto A que não se relacionou com ninguém. Então, a relação binária de A em B, ilustrada pelo diagrama de setas, não é uma função de A em B, pois o elemento x igual a 3 pertencente ao conjunto A não possui um correspondente y em B. Bacana? Ficou claro? Então agora você já conseguiu pegar a ideia de função, perder o medo sobre função, simples assim. Vamos lá. Domínio, imagem e contradomínio. Esses caras que pegam o aluno pelo calcanhar. Para denotar que y está em função de x, mediante uma lei, olha a regra agora, mediante uma lei f, escreva-se y igual a f de x. Meu irmão, esqueça seu nome, mas não esqueça essa relação aqui, ó. Na capa do seu caderno você já coloca lá, y é igual a f de x sempre. Isso vai te ajudar muito. Y é igual a f de x sempre. Que lê-se y é uma função de x. Uma função é caracterizada a partir do seu domínio A, que é o conjunto de partida. Lembra disso, ó? Vai de A em B, ok? Contradomínio B, então, resumindo, domínio é o conjunto que tem todos os caras com arco e flecha.
Contradomínio é o conjunto que está todo mundo esperando a pancada, esperando a flechada aqui, ó. Tá certo? Pode ser que algum dali saia sem ser flechado? Pode. Certo? O que não pode é sair daqui flechas, duas flechas do mesmo elemento, flechando elementos diferentes lá. Ou não sair flecha do conjunto A. Bacana? Contradomínio B e uma lei de formação que associa cada elemento X de A a um único elemento Y de B. Certo? Diagrama tem esse que nós vamos mostrar agora. Ou seja, agora a flechada não é aleatória, não é simplesmente você, eu quero flechar. Vai existir uma lei para que você fleche o camarada do outro lado, certo? Senão, a gente não vai caracterizar a função. Então, domínio é todo o conjunto que vai sair a relação. Contradomínio é todo o conjunto que vai esperar a relação. E nós vamos ver que a imagem serão apenas os que foram flechados, apenas os que foram relacionados. Legal? Exemplo, considerando a função f de A em B, domínio e contradomínio, conjunto de partida, conjunto de chegada, a seguir representada em diagramas de setas. Então aqui nós temos uma função que vai de A em B. Então, o 1 flechou o 3, o 4 se relacionou com 3 também, o 5 se relacionou com 7. Então, o domínio da função é todo o conjunto A. Domínio da função é todo o conjunto A, conjunto de partida. Contradomínio é todo o conjunto B. Contradomínio é todo o conjunto B. E a imagem da função são somente os elementos que foram correspondidos. Somente os elementos que foram flechados. Quem foram os elementos flechados aqui? 3 e 7. Então, esse camarada eu chamo de imagem da função. A imagem sempre estará contida no conjunto B, ou seja, a imagem sempre estará contida no contradomínio. Ela, na maioria das vezes, pode ser menor ou igual, ok? Pode acontecer da própria imagem ser o próprio conjunto contradomínio. Beleza? Gráfico de uma função. Vamos ver o reconhecimento. Agora nós vamos determinar se é uma função ou não através dos seus gráficos. Uma relação binária de reais em reais, isso ele quer dizer que a função agora, o meu A, é todos os números reais, que liga também todos os números reais do conjunto B. De os reais em reais, representado em um gráfico não é função, se uma perpendicular ao eixo X cortar o gráfico em 2 ou mais pontos, conforme o modelo a seguir. A dica é a seguinte, para você bater o olho no gráfico e me falar se ele representa uma função ou não. Você sempre vai fazer o seguinte, para você saber se é função ou não, tá? Você vai imaginar infinitas linhas perpendiculares, ou seja, verticais, perpendiculares ao eixo X, automaticamente paralelo ao eixo Y. Eu vou só imaginar. Você não está enxergando essas linhas aqui, ó. O próprio eixo Y. Só estou imaginando. Isso aqui é ilusão de ótica. Você não está vendo. Estou imaginando infinitas. Se qualquer que seja uma dessas retas que eu imaginei, se ela tocar o gráfico está aqui, ó, representado, ó, tá? O domínio desse gráfico começa em A e termina em B. Olha lá, começa em A e termina em B, e o contradomínio começa em C e termina em D. Se, porventura, uma linha dessa tocar em mais que um ponto do gráfico, não é função. Vou repetir, para você saber se um gráfico representado, vou novamente agora, deixa eu apagar esse cara. Então, para você saber se é função ou não, você imagina linhas paralelas ao eixo Y. Se, porventura, uma linha dessa tocar em mais que um ponto do gráfico, não será função. Então, as linhas que nós imaginamos, vou imaginar mais uma aqui. Cadê minha caneta? Deixa eu pegar aqui, ó. Cadê minha caneta vermelha? Tá aqui. Isso. Imaginei uma linha. Repara, de todas que eu imaginei, ela toca em apenas um ponto do gráfico. Imaginei outras várias, outras das infinitas, uma delas é essa. Toca em um único ponto do gráfico. Então, isso sempre vai acontecer para esse gráfico? Sim. Nesse caso, é uma função. Então, esse gráfico representa, isso aqui é uma função. Beleza? Com o seu domínio de A em B contra domínio de C até D. Vamos ver um outro exemplo. Vamos à mesma ideia. Eu tenho um gráfico,
certo? Plano cartesiano, vou imaginar infinitas linhas paralelas ao eixo y. Se tocar em um único ponto, ainda é função. Se não tocar em nenhum, professor, ainda é função. Mas se tocar em mais que um, ó, no próprio eixo y é tangente, está tocando em um, aqui ainda é função. Mas espera aí. Repara, tanto essa reta que eu imaginei, como essa reta aqui, ó, determinada pelo plano cartesiano já, está tocando em mais que um ponto. Então esse gráfico não representa uma função. Não é uma função. Bacana? Pelo diagrama de Venn você já está craque para me dizer se é uma função ou não. Todo mundo tem que se relacionar. Quando se relaciona, tem que se relacionar com um único cara. E pelo gráfico agora, você imagina linhas paralelas ao eixo y, que são imaginárias. Se porventura você detectar que uma delas vai tocar em mais que um ponto do gráfico, lembrando que essas linhas têm que ser paralelas ao eixo y, não será função. Se isso não acontecer, será uma função. Legal? Então tá bom. Antes de começar a função do primeiro grau, eu gostaria que você fizesse uma anotação aí no seu caderno. Todos os livros determinam o domínio e imagem de uma função através da sua definição. Mas eu vou passar para você agora uma forma de você nunca mais se confundir com domínio e contradomínio de uma função. Eu vou até voltar aqui naquele exemplo, esse anterior, eu vou apagá-lo, vou pegar o meu lápis novamente. Você viu que é uma função, tudo bem? O domínio está aqui, ó. Então você vai anotar agora o que é domínio de uma função. Então você vai escrever domínio de uma função, 2 pontos. São todos os valores de x onde a função existe. Vou repetir. Domínio de uma função são todos os valores do eixo x onde a função existe. Grava isso que você não erra. Então, ao invés dele ter te dado o domínio, ele poderia te perguntar, já que é a função, determina o domínio para nós. Ela existe aqui do A, a função está aqui, ó, tá vendo? Ó? Meu lápis, cadê meu lápis? Opa, tá aqui. Isso. Ela existe aqui, daqui para cá não tem mais função. Então aqui tem função, ó. Tem função aqui, então eu posso vir para cá que tem função. Tem função aqui, posso vir para cá que tem função. Continua, tem função até aqui, ó. Para lá não tem mais. Então esse cara é o domínio desta função. Ou seja, é o intervalo que vai de A até B. Os valores de x estão aqui dentro. A desigualdade é sempre para esse lado. Como a bolinha está fechada porque existe função aqui, você coloca o sinal de igual. Como a bolinha está fechada porque existe função aqui, você coloca o sinal de igual. Olha aqui, ó. O domínio da função. Agora nós vamos para a imagem da função. Escreva lá. Imagem, 2 pontos. São todos os valores de y onde a função existe. Vou repetir. Imagem de uma função, uma forma de você pegar com facilidade, são todos os valores de y onde a função existe. Repare, daqui para baixo não existe função. Pode reparar. Existe, olhando para o eixo y, existe daqui para cima. Então existe função aqui nesse valor do y, ó. Existe aqui porque a função está aqui, ó. Existe aqui porque a função está aqui, existe aqui e existe até aqui porque a função está aqui com a bolinha fechada. Então, esses caras são os valores de y onde a função existe. Então, esse cara representa a imagem da função. Olha que bacana. A imagem da função vai de C até D. Olha lá, ó. Então a imagem vai do C até o D, só que na imagem quem determina é o Y. Sempre que isso acontece do menor para o maior, utiliza a desigualdade sempre para esse lado. Bolinha está fechada porque aqui também está fechada, ela existe, sinal de igual. Bolinha está fechada porque ela está fechada, existe, sinal de igual. Se fosse bolinha aberta, aqui também seria aberta, seria sem o sinal de igual e idem também para o D. Beleza? Então vamos lá. Função do primeiro grau. A função, a cara da função do primeiro grau é f de x igual a ax mais b. Lembra que a gente comentou y é sempre igual a f de x? Porque nós podemos representar da seguinte forma. F de x é igual a x mais b, ou eu posso representar como y igual a x mais b. Por que eu posso fazer isso? Porque y é igual a x.
Anote lá então, por favor. Quem é o A? Então, primeiro, não é função exatamente do primeiro grau, é função polinomial de grau 1, porque quem tem grau é o polinômio. Função polinomial de grau 1. Então, quem é o nosso A? Coeficiente angular. O nosso Azinho, vamos marcar aqui, ó, ele é coeficiente angular. É ele que determina a angulação da reta que vai nos dar o gráfico daqui a pouco. Quem é o nosso B? Coeficiente linear. Coeficiente linear. Ou termo independente. Coeficiente linear, ou coeficiente independente, ou termo independente. Exemplos. f de x igual a 2x mais 5 é uma função do primeiro grau, com coeficiente angular igual a 2 e o coeficiente linear igual a 5, o nosso termo independente. F de x igual a menos 3x mais 4 é uma função do primeiro grau, com coeficiente angular igual a menos 3 e o coeficiente linear igual a 4. F de x é igual a 3x, esse camarada é uma função do primeiro grau, com o coeficiente angular igual a 3 e o coeficiente linear igual a 0. Quando isso acontece, tudo bem? Anote lá. Toda função do primeiro grau pode ser chamada de função afim, certo? Função afim ou função do primeiro grau. Agora, além de ser função afim e função do primeiro grau, quando o coeficiente linear é 0, ela é conhecida como função linear. Anota isso. Quando aparecer uma questão, sabendo que a função dada é uma função linear, então você já sabe que o coeficiente linear é 0, o b é 0. Essa reta vai passar pela origem do plano cartesiano. Fica a dica. Gráfico de uma função do primeiro grau. O gráfico já está estabelecido aqui, ó. Sempre será uma reta. O gráfico de uma função do primeiro grau, f de x igual a x mais b, é uma reta não paralela aos eixos coordenados. Ou seja, ela não vai ser paralela ao eixo x e nem paralela ao eixo y. Se ela for paralela ao eixo x, ela será uma função constante. Se ela for paralela ao eixo y, ela não será uma função. Ok? Não será uma função. Tá? Então é um gráfico, é uma reta não paralela aos eixos coordenados. Há dois casos a se considerar. A maior do que 0, essa função será crescente. E quando A, ou seja, o coeficiente angular for menor do que 0, for negativo, ela será decrescente. Então, nesse caso, eu terei uma reta crescente. E nesse caso, eu terei uma reta decrescente. Vamos ver exemplos? Vamos lá. Primeiro caso, então. Eu tenho uma reta crescente porque o meu A vai ser positivo. Certo? Quando o meu A é positivo, eu tenho uma reta crescente, tudo bem? E aí, tem dois pontos que eu já consigo estabelecer. Você tem a função f de x igual a x mais b. Vai a dica do Negrão. O que você precisa para construir uma reta? Tem alguns alunos que falam assim, professor, uma régua e um lápis. Não. No caso das funções, você precisa de dois pontos distintos. Vou repetir. Para você estabelecer o gráfico de uma função polinomial de grau 1, ou seja, a função do primeiro grau, você precisa de dois pontos distintos. Os pontos que têm as coordenadas do plano cartesiano você já conhece. Distintos, tem que ser diferentes um do outro. E aí você vai conseguir estabelecer a reta. Colocou um ponto aqui, ZAMP estabeleceu, ou seja, esboçou o gráfico. E aí, nós temos dois pontos que você já pode anotar na sua caderneta. Primeiro ponto, você vai marcar no eixo Y o valor do B. O primeiro ponto você vai marcar no eixo Y. Vai no eixo Y e já pode marcar o ponto no valor do B. Se esse B for 3, vai aqui, mostra no 3. Mas por que a coordenada aqui eu já consigo estabelecer? Porque exatamente aqui o x é 0. Ó. X é 0 e o Y vai ser B. Certo? E o outro ponto é a raiz. Como assim a raiz, professor? Exatamente aqui, o valor da função f de x vai ser 0. Esse cara é a
raiz, o y vai ser zero. F de x é igual a y. O y vai ser zero. Como a gente chega nesse valor do x de menos b sobre a? Você vai fazer ax mais b igual a zero. Olha lá, ó. Como a função aqui é zero, f de x igual a zero igual a zero. Você tem ax igual a menos b, subtrair, e agora o a vai passar dividindo menos b sobre a. Então, você tem 2 pontos já que você já consegue pegar. 0 e b, que é o intercepto do eixo y, repetindo, intercepto do eixo y, e o intercepto do eixo x é a raiz, que é menos b sobre a para o x e 0 para y. Olha lá, ó, 0 para y e menos b sobre a para x. E nesse caso, 0 para x e b para y. Colocou os 2 pontos, reta é crescente porque o a vai ser positivo. Segundo caso, quando o a é negativo, você viu que a reta vai ser decrescente. Só precisa de 2 pontos. Então eu tenho a função f de x igual a x mais b. 0 e b é o intercepto do eixo y. Vou lá no valor do b, já marco o ponto. O outro, menos b sobre a. Vai ter um valor aqui no a, um valor no b, coeficiente angular e linear. Faço menos b sobre a e já pego esse valor e coloco em cima do eixo y. Coloquei, zamp, você já esboçou o gráfico. Simples assim. Coeficiente angular negativo decrescente, positivo crescente, 2 pontos distintos, já estabeleci o gráfico. Bacana?